vamos iniciar oficialmente aí nossa semana, Quero Ser PMP. Bem-vindo a todos, mais gente entrando. Nós estamos com uma dos nossos convidados, são 12 convidados. Temos a Carla Krieger aqui online conosco. Boa noite, Carla. Boa noite, tudo bom? Nós estamos esperando o Ivo Michalik, que está em trânsito no aeroporto, indo para a sala de embarque, e vamos torcer para que ele possa se conectar de lá, improvisadamente, mas eu já sabia disso, mas eu fiz questão de mantê-lo na programação, porque é uma personalidade muito importante para o nosso tema de hoje, que é a profissão, não é que a profissão, né, assim, o impacto da certificação PMP na profissão, né, do gerente de projeto, no profissional de projetos, como nós temos chamado, né? E é importante esse debate, então, não só para quem quer ser PMP, mas para quem também já é PMP também, né? Para onde está indo essa profissão, para onde está indo essa certificação, esse posicionamento, essas mudanças do PMI que estão vindo aí, como é que a gente pode, o que a gente espera dessa certificação, assim, o trajeto dela até agora, né, que assim, era uma das certificações mais buscadas, procuradas, de entre todas as certificações profissionais, há alguns anos atrás, passando por uma transição e agora tem um novo redirecionamento, né? Então, com esse objetivo, né, eu convidei duas pessoas de grande conhecimento, não só da certificação PMP, mas também de influência nessa área, né? A Carla é atual presidente do PMI Rio, né, terminando o mandato aqui, então representando o PMI oficialmente como um dos capítulos, né, mais importantes. Também ela já participou de várias outras posicionamentos do PMI, inclusive um comitê aí que está mudando a certificação, depois ela vai falar um pouco mais sobre isso. E o Ivo também, o Ivo está tentando entrar, mandando aqui uma mensagem, e assim que ele entrar, a gente fala um pouco mais dele, e eu não sei que horas o avião dele vai partir, né? Mas espero que demore, espero que atrase o voo. Com certeza. Não que ele fique preso lá, né, no aeroporto, mas que dê tempo de dar uma contribuição, ele não está aqui me ouvindo, né, então não tem como ficar com raiva de mim. Mas vamos começar um pouquinho, então, Carla, assim, falando um pouquinho do seu envolvimento nessa fase da certificação. A gente já veio aquecendo um pouquinho, quem chegou cedo Sim. pegou um pouco desse bate-papo, né? Mas vamos lá ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, Roberto, bem. Tá, porque alguém mandou aqui uma mensagem, mas vamos ver. Se alguém tiver Eu acho que sim, está todo mundo no chat aqui respondendo que está ouvindo bem, Roberto, acho que está tranquilo. Então tá. Então, passa a palavra para você, Carla, e Tá bom. o Ivo entrando, a gente vê como é que ele... A gente faz o bate-bola. Bom, primeiro, boa noite de novo, obrigada pela oportunidade, né? É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho do PMI, falar aí da nossa profissão, que a gente já estava conversando um pouquinho, né, Roberto? De longa data aí, né? Eu iniciei antes do ano 2000 na profissão, né? E fui fazer minha certificação em 2002, quer dizer, já são aí... Você era adolescente, né, quando começou? Foi antes dos 30, tá? Que fique claro, em 2002, quando eu fiz, foi antes dos 30. E só por curiosidade, não sei se você lembra, Roberto, mas eu fui a PMP 50 mil no mundo. Hoje passa de 1 milhão, era uma meta que o PMI tinha em 2002, e eu acabei sendo um marco. Acabei ganhando viagem para San Antônio, fui homenageada, mas isso é uma outra história. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu acho que essa escolha foi meio marmelada, né? Olharam sua foto, Paulinha, lá, vamos chamar essa brasileira bonita aqui para cá para fazer uma propaganda da nossa certificação. Né? Foi muito engraçado, porque na época eu estava na HP e a gente tinha que todo mundo fazer a certificação até agosto de 2002, e alguns colegas não passaram, então era brincadeira, era que eu deveria agradecer aqueles que não passaram, porque deu cair nos 50 mil, né? Mas enfim... Mas voltando um pouquinho, né, a gente fala aí da certificação, né, que ela começou em 90 e poucos, né, que foi a primeira certificação, e desde lá o mundo mudou muito, né, e é o que o PMI vem trabalhando, reformulando a prova, e agora, para 2020, que era dezembro desse ano que seria modificada, mas até por questão de material, conteúdo, uma nova visão, se deu um prazo maior, né, até para as empresas, enfim,
que fazem a capacitação na certificação poderem se preparar nesse novo modelo, né? E o que seria esse novo modelo? O PMI, desde 2017, começou o que ele chamou de PMI Transformation, né? Ou seja, fazer uma transformação nesse mundo VUCA que a gente vem falando, né? Que não é nenhuma novidade aí de você dar mais respostas mais ágeis ao mercado, da volatilidade, né? De você ter que se adaptar, o que impactou a maioria das profissões e não foi diferente, então, aí, né, do gerente de projetos, né? Eu tive a felicidade de participar do comitê que trabalhou nessa questão de ver o que o mercado estava pedindo, né? E fazer sugestões dessa reformulação. E quem acompanha as pesquisas, o Pulse of Professional, não sei se todo mundo conhece, mas o PMI, ele larga uma pesquisa anualmente, normalmente em fevereiro, onde ele faz globalmente uma pesquisa para ver como é que o mercado está se posicionando em relação a gerenciamento de projetos, como é que as empresas de ponta estão trabalhando seus gerentes de projetos, para você trazer, então, né, características aí que o mercado vem pedindo e tendências para o futuro, né, para o mercado. Então, quem vem acompanhando desde 2017, em 2018, o Pulse já trouxe questões sobre a gig economy, né, que é aquela questão de o mercado, você passa a ser muito mais um prestador de serviço do que um trabalho formal, né? A gente tem vivenciado isso muito aqui no país, principalmente em Rio de Janeiro, com a crise, cada vez menos nós temos um emprego formal. Então, esse foi um dos pontos que o PMI, lá no início de 2018, né, quase 2 anos, já trouxe, de você ser um profissional apto a prestar múltiplos serviços, né? E com isso, naquela época ele já trouxe na pesquisa que já globalmente 68% das contratações já eram PJs, né? Prestadores de serviços, e não eram mais pessoas contratadas como funcionários para prestar o serviço de gerenciamento de projetos, né? Pessoas para liderar as iniciativas dentro da organização. Com isso, ele apontou já algumas características que ele trouxe mais fortemente para a pesquisa desse ano, de 2019, de competências, né? Então, que um gerente de projetos deveria ter. Agilidade, que não é nenhuma novidade, design thinking, inteligência artificial, DevOps, né? Muitas pessoas veem DevOps como sendo TI, mas de fato ele é uma dos frameworks, enfim, que você tem aí na área de TI que mais traz resultado de negócio. Eu tenho até um exemplo prático. Eu, por 3 anos, gerenciei projetos de DevOps na minha carreira. Só para exemplificar, para quem não conhece DevOps, para pesquisar, porque realmente hoje gerenciar projetos numa organização sem conhecer DevOps não é aconselhável. Então, o DevOps, ele vem para automatizar release e entrega de software, né, dentro de uma organização. Parece ser algo muito de TI. Então, um case que eu tive real foi do setor bancário, né, onde DevOps tem várias frentes. Ele tem frentes de automação de testes, ele tem frente de release automation, ele tem frente de você ter virtualização de serviços, ele tem várias frentes. Nesse caso do sistema bancário, foi só uma das pontas que a gente fez a automatização, que foi do release, que é você entregar a aplicação direto no cliente. Isso diminuiu 8 pessoas para fazer o trabalho, e um novo aplicativo era entregue a cada 2 meses, passou a ser a 15 dias. E era um aplicativo que trazia transações monetárias com resultados financeiros para a organização. Tá? Então, o PMI vem batendo muito fortemente em DevOps, e vocês, quando forem olhar a questão da nova certificação, vão ver falar bastante em DevOps também. Tá? O que muda basicamente, acho que, né, o PMI já colocou, mas muda na certificação, é que antes a prova, ela era não só com conteúdo do PMBOK, nunca foi só o conteúdo, né? O Roberto sabe bem disso, mas ele vinha as questões, né, muito vinculadas às áreas de conhecimento, né? Então, não... Processo, né?
Oi, pode falar. Isso, dos subprocessos das áreas de conhecimento e focada a cada questão relacionada a algum processo. O que muda assim mais drasticamente e vem com essa adaptação ao mercado que eu comentei? Fica 49% da prova, ela fica não mais só nos grupos de processos das áreas de conhecimento, mas 49% é grupos de processos da área de conhecimento, mais os principais frameworks ágeis e práticas ágeis, times colaborativos, liderança servidora, framework Scrum, e a prova vem muito, como sempre foi a do PMI, situacional, a prova PMP, mas ela deixa alguns indícios no texto, se você está falando de times ágeis ou times mais tradicionais, para que você saiba qual é a atitude ou comportamento mais adequado para aquela situação na prova. Então, 49% já tem, né, informações sobre as áreas de conhecimento, né, ou os processos da área de conhecimento, mais práticas ágeis de mercado. Aonde, então, os outros 41, mais ou menos 42%, ficam em torno de soft skill, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Roberto, da importância da liderança, de negociação, e aí o PMI liberou uma vasta bibliografia nesse sentido, você não vai encontrar nos guias padrões, vamos dizer assim, do PMI, porque a gente está falando realmente, né, de soft skill, de experiência, de você desenvolver liderança, de você desenvolver negociação, e 8% vem para questões voltadas à visão estratégica, ao nível estratégico, porque a gente sabe que projeto, iniciativas, a grande entrega é valor, né? Valor ao negócio, valor ao cliente, você tem que ter uma visão estratégica, então entram questões nesse sentido. Tá? Eu vi que o Ivo já entrou aqui, né, Ivo? Deixa eu dar as boas-vindas ao Ivo aí. O Ivo está no aeroporto, né, esperando o avião. Já falei, Ivo, que a gente está fazendo aqui uma torcida para eu vou atrasar um pouquinho. Não muito, mas só um pouquinho. Mas vamos aproveitar. Fala para a gente aí que horas é o seu voo, quanto tempo você vai poder ficar com a gente. E aí, daí a gente continua. Bem-vindo, Ivo. Acho que ele está mute, Roberto. Acho que ele não. Eu estou vendo ele como mudo aqui. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim, Ivo. Agora eu te Boa noite, Roberto. Boa noite, Carla. Eu perdi a apresentação da Carla, mas eu gosto muito de números, tá? Não sei se ela falou, mas ela é a PMP número 50.000, não é, Carla? Falei, isso mesmo. O número redondo, né? É de 2003, não foi? 2002. 13 de agosto de 2002, às 13 horas foi a minha prova. Eu não lembro o dia, mas o meu é agosto de 2004, 2 anos depois. O meu também é de 2004 também. Então, Então, falar um pouquinho mais também sobre, pegando um gancho disso que a Carla estava falando, sobre a mudança, né? A mudança que vai acontecer a partir de 1º de julho do ano que vem é para uma adequação ao triângulo de talento do PMI e às exigências do mercado. O triângulo de talento do PMI, você agora tem que declarar aqueles PDUs para renovação, né, em competências comportamentais, técnicas e liderança e estratégicas. Sim. E a prova agora vai ser assim, 50% grupos de processos, 42% competências comportamentais e 8% estratégicas. E em cima disso, o PMI também anunciou que 50% das questões, independentemente dessas 3 áreas aí, serão focadas em práticas ágeis. Então, talvez por isso, na hora que eu entrei, a Carla estava falando sobre a questão do DevOps. Tá? A partir do meio do ano que vem, né, essa parte ágil, ela vai estar bem forte no conteúdo da prova. Deixa eu trazer um pouco mais a discussão, porque na quinta-feira a gente vai falar só sobre as mudanças da prova. Ótimo. Quinta-feira à noite. Então, assim, a gente vai esmiuçar bastante, explicar bem. Mas vocês já deram um overview, acho que o pessoal já sentiu que vai mudar muita coisa, né, em função até de um reposicionamento profissional do PMP. Então, eu queria trazer para assim, o valor da certificação no profissional atualmente, como é que o PMI. Lógico que essa mudança está vindo justamente atualizar o profissional, né, assim, e manter a certificação. Mas, assim, a pergunta é, vale a pena ser PMP hoje? Tá. Bom, quer falar primeiro, Ivo? Não, eu ia dizer vale, até porque quando eu vi que o Ivo chegou, eu parei o meu discurso e digo, vamos ouvir um pouquinho o Ivo, mas a continuidade ok, mas para que todas essas mudanças, né?
para atender o mercado, enfim, mas porque o PMI entende que o profissional de gerenciamento de projetos é quem vai conseguir trazer para as organizações realmente a entrega de valor ao mercado, de valor para o negócio. E por que falar de ágeis, DevOps e soft skill, como eu falei? Porque se entende que esse profissional tem que ter um toolbox, né? Onde ele tem essa capacidade, então, de pegar a ferramenta adequada, e aí exige uma preparação, exige esse vasto conhecimento para entender, bom, qual é o core do meu negócio, né? Qual é o objetivo desse projeto, qual é a melhor ferramenta que eu vou aplicar. Morre, né, aquela histórico que a gente veio aí vivendo, ágil, preditivo, na verdade o PMI foca no híbrido. Né? Ou seja, você tem melhores práticas ágeis, você tem melhores práticas preditivo, mas na verdade no dia a dia você tem que ser capaz de fazer a leitura de qual ferramenta eu vou aplicar. Né? E aí que o PMP, então, com essa mudança, vem como uma chancela, né, de que esse profissional realmente conhece as melhores práticas e tem essa capacidade de fazer o tailoring, né? De olhar para todas essas ferramentas, olhar para todos esses processos, olhar para o que existe de melhor prática e saber o melhor momento, quando aplicar e para quais situações. Eu diria que esse vai ser o grande ganho, o grande diferencial da certificação PMP, de uma certificação específica, né, de algum outro framework ou alguma prática específica, tá, Roberto? Essa é a leitura que eu faço. Eu também tenho... Tirei o som do Ivo um pouquinho por causa do barulho do aeroporto, mas assim que o Ivo quiser falar, assim, você dá uma ativadinha aí. Essa visão multidimensional a gente já está tendo já há alguns anos, né? Então até por isso que a gente criou o Cubo Minds aí, que a gente vai fazer semana que vem, nas 4 áreas que a gente acha importantes, né? Que é projetos, como já existia, agilidade, como já entrou forte aí no mercado, liderança, como, né, sempre precisou, e agora a partir do Triângulo de Talentos isso ficou mais evidente, mas sempre foi uma tentativa. Eu lembro que a gente tentou fazer um curso de soft skills assim 8 anos atrás e só fechar uma turma, porque ninguém estava interessado nisso, não tinha certificação para isso e todo mundo já achava que sabia fazer. Assim, liderança é uma coisa interessante, né? E aí liderança é a palavra que o PMI escolheu para soft skills em geral, mas todo mundo já acha que é bom comunicador, todo mundo já acha que sabe engajar as pessoas, todo mundo já acha que resolve conflitos bem, todo mundo gosta de você, e assim, e aí acho que não precisa desenvolver habilidades nisso. No entanto, é o maior gap de conhecimento e de competências do nosso profissional de projetos hoje em dia, né? Então, em função disso, até criamos um programa inteiro sobre isso. E aí vai ser bom para quem quiser se certificar, porque o programa vai abranger 11 áreas de conhecimento, vamos dizer assim, 11 áreas de domínios de liderança, soft skills. Até o Ivo é parte desse projeto aí, com inteligência emocional, que é uma das áreas que a gente está abordando. Vamos lançar esse livro aí dia 11 de dezembro. Você está até convidada, Carla, se quiser. Oh, maravilha! Um evento aí chamado Leader Minds, né? Então, no IBMEC Rio. E aí a gente vai lançar o livro, lançar o programa e vamos fazer debates e vamos fazer mentoria, vai ser bem interessante. Mas o fato é, essa necessidade da liderança é parte da profissão, né? E o PMI até demorou um pouquinho, né? Porque lançou o Triângulo de Talentos há um tempo já. No entanto, demorou um pouco para adaptar, né? Assim, tem 5 anos que lançou o Triângulo de Talentos. Já deveria ter entrado no PMBOK, de repente, nessa 6ª edição e não entrou, né? O que você acha disso? Então, Ivo. Ivo, eu não falei muito do Ivo, mas o Ivo já dá aula de certificação PMP, acho que há longa data. 14 ou 15 anos ou mais que a gente, né? Mas assim, e já fez parte foi presidente até do capítulo de Minas e é envolvido. Foi nosso mentor da região, né? Ele mentorou aqui todos os capítulos Brasil por um bom tempo, aí antes da Miriam, que é a mentora atual, quer dizer, tem uma boa vivência aí de PMI. Conhece tudo do PMI e hoje ele é advisory board lá, né? Fazer alguma coisa nesse sentido para a nomeação do Exato. Quer falar, Ivo? É porque eu não consigo me tirar do mudo. Então, quando eu for falar, você tem que me tirar do mudo, ok? Eu te libero.
Vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância da certificação, né, pré-requisito e coisa. Eu costumo dizer que primeiro que é um projeto pessoal e que, portanto, você deve fazer primeiro uma análise se vale a pena ou não investir nesse processo, né, fazer um custo-benefício. Do lado do PMI, o PMI está fazendo um investimento gigantesco nos seus dois maiores produtos, a certificação PMP, né, e o guia PMBOK. Ao ano passado, o PMI publicou oportunidades de voluntários, ele angariou, foram 60 voluntários dispostos a dar 500 horas nos próximos 2 anos, estamos falando de 30 mil horas. Né? O novo PMBOK, ele vai ser completamente, não de conteúdo, tá? Mas de formato, ele provavelmente nem vai ser um livro impresso, ele vai ser um site com templates e um monte de coisa, então nós vamos ter essa mudança no meio do ano que vem e provavelmente daí a 1 ou 2 anos vamos ter uma grande mudança também no guia, mostrando o investimento que o PMI faz. Uhum. Eu não sei, a Carla talvez tenha acesso, a última vez que eu olhei, a gente estava assim com 980 mil PMPs ou coisa parecida no mundo, talvez já tenha passado de 1 milhão. É 1 milhão e alguma coisinha, Ivo, 1 milhão e Tá. algo. Eu só acho estranho porque não fizeram o marketing dos 50 mil e não fizeram de 1 milhão. Então, eu também acho estranho porque teve 50 mil, que eu fui em 2002, aí já um ano depois dobrou, foi um canadense, 100 que mil. foi os 100 mil no mundo, e depois... Mas então tá, já passou de 1 milhão. E aí você fala assim, nossa, mas então esse troço é arroz de festa, todo mundo tem? De forma alguma. Existe um trabalho feito pelo Ricardo Vargas há alguns anos, onde ele identificou no mundo em torno de 51 milhões de profissionais que trabalham com gerenciamento de projetos. Uhum. Não somente com projetos, porque se for com projetos é praticamente o mundo inteiro, né? Então, se a gente for pensar, 1 milhão de PMPs para 51 milhões, nós estamos falando que o PMP pega 2% dos profissionais. E, evidentemente, que isso varia muito de lugar para lugar. Eu me lembro que quando eu era diretor de certificação do capítulo de Minas, né, Minas Gerais tinha, sei lá, a gente tinha em torno de 300 PMPs no estado inteiro, o pessoal achando que tinha muito. Aí eu peguei um exemplo de Singapura. E Singapura tinha uma proporção de PMPs maior que a de Belo Horizonte tem de boteco. Né? Belo Horizonte, a minha cidade, tem um boteco para cada 150 pessoas, mais ou menos. E Singapura tinha assim, um PMP para cada 115 ou coisa parecida. É uma quantidade absurda. Tá? Então lá, né, nesse tipo de mercado, tirar o PMP não é mais um diferencial, é um pré-requisito. Uhum. Tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas possui. O que eu vejo também na minha visão do mercado brasileiro em geral, de Minas Gerais em particular, né, é que boa parte das oportunidades de emprego, e eu percebo isso em sala de aula, tanto de preparatório quanto de pós-graduação, pessoal buscando um PMP por exigência mesmo do mercado. Até assim, tem umas oportunidades que eu acho meio absurdas, porque eles exigem pós-graduação em gerenciamento de projetos e PMP. E eu acho que assim, deveria ser um ou exclusivo, né? Mas está sendo muito exigido, muito cobrado, né? Então as pessoas ainda estão correndo atrás. Em algumas áreas, é um pré-requisito, mas de uma hora para outra, ele torna-se... desculpem, ele é um diferencial, mas de uma hora para outra ele pode ser um pré-requisito. Mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é você pensar na sua empregabilidade. Eu gosto muito de falar o seguinte, olha, manter-se atualizado sobre as novidades da sua área de negócio, de mercado. Então, a Carla, por exemplo, estava falando de DevOps, as coisas ágeis, etc. Né? Ter certificação com reconhecimento internacional na área de projetos. O PMP possui. Né? E fluência numa língua universal de negócios, que no caso, por exemplo, é o inglês, eu acho que aumenta muito a nossa empregabilidade. Né? Então, eu tive um exemplo de uma ex-aluna que ela saiu do Brasil para fazer um período sabático, estudar inglês fora e coisa. Quando ela voltou, ela era da indústria de software, ela não conseguiu rapidamente se recolocar. E ela me perguntou, eu falei assim, fulana, olha só, você tem PMP, fluência em inglês, você preenche os requisitos. Na verdade, você está apta a buscar uma posição em outro segmento, em outra área. Né? Mexe no seu perfil no LinkedIn e tudo mais. Em menos de 3 meses, ela arrumou uma oportunidade no Universo Petrobras, com um bom nível salarial, muito por conta disso. Fluência em inglês, né? E a questão dela ter a certificação PMP, e por trás disso, anos e anos de experiência em projetos, em gerenciamento de projetos. Então, eu vejo muito isso. O PMP aumenta muito a nossa mobilidade, né, em termos de área de trabalho. Eu acho que talvez isso aí seja o maior diferencial. E aí tem gente que pensa assim, mas eu vou tirar o PMP, aí o PMP mais vai acabar com o PMP. De jeito nenhum. Pelo tanto que ele está fazendo de investimento nisso daí, tá? Ele pode acabar com outras certificações, fazer o merge de uma com outra, mas ele não vai acabar com o PMP porque é o carro-chefe.
É igual falar que ele vai acabar com o PMBOK. Esses dois produtos, ele não vai abrir mão de forma alguma, né? Por conta da quantidade de pessoas e da importância que eles têm para a organização. Então, eu acho que é uma aposta muito positiva, é a certificação mais, vamos assim dizer, que tem mais profissionais certificados no mundo. A que chega perto dela é a certificação Prince2. Eu não tenho números atualizados, mas não sei se alguém conhece o Prince2. O Prince2, na verdade, são duas certificações, né? O Foundation e o Practitioner. Só se você somar as duas, é que pode chegar perto do PMP. A última vez que eu olhei era em torno de 600 mil. Mas o Prince2, ele tem uma característica um pouco diferente do PMP, que ele é muito valorizado nos países da comunidade britânica. Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, né? E só se você pensa em trabalhar num país desse, é que você poderia considerar o Prince2, né? Está na minha lista, tem mais de 15 anos que eu penso em tirar um Prince2, mas na hora que eu resolvi tirar uma segunda certificação de projetos, eu fiz de novo a minha análise de cenário, e ao invés de partir para uma de fora, eu fiz uma segunda certificação do PMI, que eu fiz a de Scheduling, em 2011. O PMI tem a de Scheduling, tem a de risco, tem outras certificações também, né? Então, assim, é extremamente ainda valorizado, aumenta a empregabilidade, tá certo? E aí é uma questão muito de se fazer também. Eu falei análise custo-benefício, nós estamos falando do benefício. Aí é muito a questão da análise do custo. E aí o custo varia muito de acordo com o ponto em que o candidato, né, o interessado, se encontra. Então eu gosto de falar que o PMP, e eu acho que com todas essas mudanças isso é cada vez mais verdade, tá? Ele está cada vez mais favorecendo profissionais que tenham realmente muita experiência em gerenciamento de projetos. Fala assim, Ivo, mas eles já exigem essa experiência, sim, mas eles exigem um mínimo de 4.500 horas nos últimos 6 anos. Se você fizer a conta lá, 3 anos, né? Eu tenho muito aluno que ele fica ali contando as horas para completar as 4.500 horas para ficar elegível e fazer a prova. Tem uma experiência, mas uma experiência de 3 anos. Mas profissionais com 10, 15, até 20 anos, vários deles, né? Eu até escrevi um texto no meu blog há uns anos atrás chamado PMP para veteranos. Que a pessoa fala assim, nossa, é muito difícil, porque eu tô velho, coisa. Pelo contrário, meu amigo, a prova é extremamente situacional. Se você pegar um material de qualidade, né, você se atualiza rapidamente e você vai ter um diferencial porque você tem a sua vivência, tem a sua experiência. Inclusive, né? Então é uma coisa que ajuda bastante. E o profissional que não tem essa vivência, tá ali acabou de completar os 3 anos, como é que ele faz ele pode compensar isso? Fazendo realmente muito simulado, muita prova, né, para poder compensar essa dificuldade que ele pode vir a ter na parte situacional. Então eu acho que tem que olhar isso também, né? Qual o esforço que eu vou ter que fazer, né? Porque não é só o material, né, de fazer um preparatório online, presencial, comprar material, essa coisa toda, né, e a inscrição. Você tem que calcular também o tempo que você vai ter que dedicar para esse projeto. Que eu vejo muitos candidatos ficarem no meio do caminho por conta disso. Eles esquecem de fatorar esse número aí, o tempo que eles vão ter que dedicar, né? E é um número significativo dentro da vida da pessoa. Deixa eu aproveitar esse gancho, Ivo, e trazer para vocês a última pesquisa de salarial do PMI, que está aqui na tela. Vocês estão vendo a tela direitinho? Compartilhei aqui. Então, é a 10ª edição desse salário. Deve sair uma nova daqui a pouco, porque é cada 2 anos que eles dizem. Isso aqui é de 2017. E aí eu separei aqui algumas... Na verdade, tem um monte de países que eles fazem, tem o geral, e fazem uma comparativa. Então, eu vou lá para a página 13, que eu acho que é onde está o Brasil. O Brasil está aqui, né? Está dando para ver? Não sei se eu consigo aumentar mais aqui. Está dando para ver bem, Roberto. Então, aqui tem as faixas salariais já dolarizadas, anuais, né? Se você é PMP, você tem a média de salário de $46 mil ano, e não PMP está aqui como $36 mil ano, ou seja, é um acréscimo de 25% no salário médio, né? Isso teve 800 e poucos respondentes, se não me engano. De qualquer maneira, ver aqui também que tem um acréscimo grande, que o Ivo estava falando, mais de 10 anos de experiência, você passa para $62 mil, né? Quer dizer, quase o dobro de um não PMP,
e bem significativamente acima de um PMP médio. Então, é um pulo bem grande, dos 5 a 10 anos, $48 mil para $62 mil acima de 10 anos. Então, assim, independente dos números estarem corretos ou não, atualizados ou não, para hoje, 2 anos depois, eu acho que a diferença, né, mostra que existe duas coisas, né? Ainda uma valorização para quem tem a certificação e a outra para quem tem mais de 10 anos de experiência com projetos, né? Então, assim, são dois componentes, e isso está disponível, você pode baixar do PMI, aí quem quiser dar uma conferida melhor, mas eu achei que isso é uma coisa bem interessante de a gente comparar, né? Então, assim, fato, você com a certificação PMP, você pelo menos não sai daquela pilha de currículos que vai ser afastado, que nem é considerado. Então, se você quer ser gerente de projeto hoje, vou desativar o som do livro de novo do aeroporto, se você quer ser PMP hoje, ou quer ser gerente de projeto em segundo lugar, está pleiteando uma vaga, vai ter outros pleiteando também, e certamente o PMP, eu acho que é um requisito hoje em dia já, entendeu? Uhum. Você não ser PMP vai depender muito, não é que você não possa ser empregado, mas vai ter muito do seu networking e da sua experiência comprovada, de recomendações, assim. E não quer dizer que você sendo PMP, automaticamente você é um bom profissional de projetos, né? Mas, assim, pelo menos é uma forma de você garantir que você, em algum momento, soube das boas práticas do PMI, né? E aí vai verificar sua experiência, referências, como qualquer outro profissional. Mas você fica, pelo menos, na pilhazinha de currículos a serem considerados. Então, entre dois, um que tem PMP e outro que não tem, o resto sendo igual, vai levar vantagem do PMP. Então, a empregabilidade já é uma coisa importante. Uhum. E o salário, consequentemente, pode ser melhor também, né? Roberto, sobre a questão do salário, eu tenho um exemplo concreto. Há uns 2 anos atrás, um cliente meu de coaching, ele é um brasileiro, emigrou para o Canadá, trabalhava no Canadá na área de tecnologia como gerente de projetos, e ele reclamando que já tinha muito tempo que ele não recebia um aumento e tal, que lá não é igual no Brasil também, que você tem aumento pelo IPC ou algum índice, alguma coisa. Não, você tem que ter aumento porque você fez alguma coisa para merecer um aumento. E ele estava incomodado e tal, aí a gente fez uma análise de cenários, se ele realmente merecia, os argumentos e tudo. E aí eu usei essa pesquisa, evidentemente que a versão da época, né? E a pesquisa mostrava que o segmento dele, que ele estava 15% abaixo da média de mercado, porque essa pesquisa também ela é segmentada, além de ser por país, ela também te dá para pequena, média, grande empresa, por segmento, TI, indústria, etc. Né? E ele colocou isso na argumentação dele. E em menos de um mês depois, né, ele teve um aumento de 20%, o que em país desenvolvido é muita coisa. Até no Brasil hoje é muita coisa também, com a inflação que a gente está tendo hoje, tão baixa, não é? Então, também é um ponto a ser considerado. Mas aqui no Brasil o pessoal não valoriza a pesquisa? Não sei, porque o chefe dele falou que nem sabia da existência dessa pesquisa. Ele é que levou para ele. Né? De novo, aquilo que eu falei. Agora, é curioso eu falar isso no momento, porque está difícil, o Brasil tem crise, coisa. Gente, o Brasil de uma hora para outra pode sair da crise e a gente tem que lembrar que o nosso mercado não é só o Brasil, né? É o mundo. Né? Então, tanto empresas de fora podem vir para cá, quanto profissionais daqui podem ir para fora trabalhar também. Né? Então, de novo, a questão do PMP de ser uma certificação com conhecimento mundial, né? E que tem realmente um diferencial salarial quando os profissionais possuem a mesma experiência. Né? Essas pesquisas aí, elas estão sempre, às vezes muda um pouco o percentual, 15%, 20%, dependendo do segmento, mas realmente é um diferencial mesmo. É significativo, né, Carla? Sim, aí até voltando um pouquinho, né, que o Ivo falou do mercado de Minas, o mercado do Rio está começando, pensando um pouquinho em empresas como Petrobras, Light, etc., voltaram a colocar como requisito para alocação de profissionais que têm o PMP. Né, eles só têm recolocado pessoas com certificação PMP. Isso já foi assim no passado, teve um tempo que ficou mais flexível e agora voltou a colocar no pedido da própria vaga, até porque entende esse movimento, né? E de que realmente o PMI reformulou para que esteja realmente profissionais aptos a atender o que a gente está vivendo no mercado, né, Roberto? Então, ela volta, né, com essa reformulação que é natural
a ganhar toda a força aí como uma chancela, né, de que o profissional, no mínimo, está apto, né, ou conhece as melhores práticas e ferramentas aí para atuar dentro das organizações. Tem alguns comentários aqui já no bate-papo, né, de assim, eu já sou pós-graduado em projetos e tal, precisa da certificação PMP, o Ivo comentou que é uma ou outra. Eu tenho uma opinião, assim, um pouco diferente, né? Eu acho que um MBA de projetos é super interessante, e eu tirei o meu MBA de projetos antes de ser certificação, antes de ser PMP, né? Porque eu entendo que uma pós em projetos, ela deve ir além do PMBOK, ela deve te dar uma visão bem ampla e de outra forma. Então, uma bagagem muito interessante nesse sentido. Mas a certificação PMP, ela te dá uma nivelada, né? Assim, ela te dá uma referência internacional. Porque, cá entre nós, existem pós-graduações e pós-graduações. Uhum. Então, só porque tem uma pós-graduação não quer dizer que você realmente aprendeu o que você tinha que aprender, né? E pela certificação, se você não aprendeu, você não passa. Então, é uma prova que te dá, é uma prova difícil, então que te dá um gabarito, né, assim, de referência igual no mundo inteiro. Então, eu acho que você tem que fazer os dois. Se você é um profissional de projetos mesmo, você deveria tirar uma pós para você se aprofundar em vários segmentos, em várias coisas diferentes. E a certificação PMP te dá essa credibilidade, essa referência profissional que é indisputável. Agora, assim, se ela vai continuar a ser tão valorizada ou não, essa é a preocupação do PMI. E é por isso que está tendo essa mudança, para atualizar essa certificação. E isso acontecendo, vai valorizar os profissionais que são PMP já. Né? Porque, assim, a grande questão para mim passou a ser que, com essa mudança e agilidade entrando, o outro perguntou aqui, mas se eu vou tirar PMP, se tem tantas certificações ágeis também, qual das duas eu vou? A questão não é qual das duas, é as duas. Você tem que ser PMP e tem que também tirar outras certificações ágeis mais específicas de acordo com o seu posicionamento de mercado, né? O que você está atuando. Então, assim, por exemplo, a Carla é Safe, né? E outras certificações também de ágil, porque, enfim, são conhecimentos complementares. O próprio PMI, né, que a gente está falando de coisas diferentes, né? Quando eu falo de gerenciamento de projetos, né, que no caso a reformulação do PMP, ele vem para gerenciar iniciativas e projetos dentro da organização. E aí o próprio PMP já engloba não a certificação em Scrum, não a certificação em XP, mas que esse profissional que a partir de agora, né, a partir de julho, vai ter o PMP, conhece Framework Scrum e tem prática, conhece XP, enfim, outros frameworks que a gente tem aí. Agora existe uma outra linha, que é onde o PMI começou a investir pesado, que é escalar o ágil nas organizações. A gente está falando de uma outra coisa, né, que é você subir, então, a agilidade para a área de negócios, que é o Business Agility, agilidade estratégica, que aí você vai para outros frameworks, né, que extrapolam, vão além de um gerenciamento de projetos. Tem projetos, tem gerenciamento, você vai para outra esfera, que é onde o PMI, então, está investindo, né, no caso, no DA, que é o Disciplined Agile, né, que é uma forma de eu trazer, então, o Business Agility para dentro das organizações. Então, é muito o que o Ivo falou, eu tenho que entender o meu custo-benefício, aonde que eu quero ir, aonde que eu quero atuar. Agora, eu diria muito tranquilamente, até por ter participado do comitê que avaliou a reformulação do PMP, que a partir de 1º de julho do ano que vem, a certificação PMP vai garantir que o profissional conhece os principais frameworks ágeis. De novo, não é uma certificação de Scrum Master, mas eu tenho que conhecer Team Scrum e práticas de Scrum, eu tenho que conhecer XP, práticas de XP, e assim por diante, porque no frigir os ovos tudo isso são projetos. Agora, né? Carla... Fala, Roberto. A partir de que o PMP já representa esse profissional híbrido, ou seja, conhece o ágil, como é que você acha que fica a certificação ACP, que foi criada para dar esse componente? Foi o grande questionamento que a gente teve, e se entende que ainda podem ter profissionais que buscam a linha só ágil e deve por algum tempo se manter. Ela deve ser revisada, tá, Roberto? Mas se revisou nessa primeira onda PMP e a CAPM.
né, que a CPM é a base. Depois, se você quiser falar um pouquinho de CPM também, mas não é muito foco aqui, né, mas é a base para quem não tem experiência em gerenciamento de projetos, mas quer ter a chancela de que conhece, né, os conceitos, ferramentas e Não, processos. você falou bem, eu tinha uma dúvida sobre o CAPM nessa mudança, ele vai continuar. Ele vai vir na mesma pegada, tá, Roberto? Ele vai vir na mesma pegada do PMP. Deve estar em algum momento aí da PMI, deve divulgar também, porque ele é a base, né? Pois é, mas ele sempre foi uma certificação baseada no PMBOK, literalmente. Mas ele vai mudar também, eu não sei quando, mas ele vai ir na mesma linha. Só daqui a um Mais leve, né? A gente vai pegar um profissional que está aprendendo, mas ele vai ter alguma pegada ágil aí no meio também. Esse gap de tempo, assim, o PMI já ia mudar a certificação em dezembro agora, né? E aí realmente as empresas que preparam para a certificação não tinham base para fazer o material. E aí eles adiaram mais um pouquinho. Isso. Porque o PMBOK não vai mudar agora, né? O PMBOK muda daqui a 1 ano e meio, 2 anos, assim, né? Então, assim, esse gap de tempo, esse 1 ano e meio, vamos dizer, que o PMBOK ainda é a 6ª edição no modelo antigo e a prova já é mudada, vai ficar... Mas por isso que eles foi liberada uma vasta bibliografia, tá? Ficou mais pesado no sentido de que você vai, né? Ter que ler, mas existe uma bibliografia que é justamente para a parte que não é coberta pelo PMBOK, né? Aí que vai entrar o livro da Rita, vai valorizar, porque... atualizado, provavelmente com toda essa bibliografia. Exatamente, já fazendo o nosso... Mas assim, isso coloca também uma questão. PMP é PMP. Não vai mudar a sigla, não vai mudar a referência. Não. Isso é fato. Então, dica para quem quer se certificar, assim, vai ter vocês acham que vai ter uma busca acelerada mais do que geralmente quando mudava o PMBOK, porque agora não é só mudar o PMBOK, não é mudar a prova, vai ficar diferente, mas não tão diferente como antes, as mudanças. Agora vai mudar radicalmente. E existe um certo receio, né, assim, do novo. Então, agora, desculpa te interromper, Roberto. Pode falar. Não, agora feeling meu, né, de quem já viu algumas questões, que obviamente eu não posso compartilhar, né, mas feeling meu, ela vai valorizar muito mais o profissional que realmente tem experiência de verdade, tá, Roberto? Quem tem experiência, é como o Ivo falou, quem tem experiência de 8, 10 anos, a prova vai ser muito mais aderente à tua experiência de mercado mesmo, mas uma vasta experiência. Isso é bom. Só que vai complicar mais para quem daqui a pouco tem experiência só numa área, né? Sempre foi só ágil, ou sempre foi só vai ter uma dificuldade. Agora, profissionais aí que vêm ao longo dos anos, já vivenciando, né? Que nem eu brinco, eu digo que eu sou híbrida desde 2003, que foi quando eu conheci XP. São 15 anos aí que eu já conheci o mundo ágil e comecei a aplicar algumas práticas já mistas. Você é uma Não, mas é isso que eu estou dizendo. O profissional é aquele que esteve sempre atento ao mercado, que buscou que é o que hoje se espera na gig economy. E não é uma virada fácil, não estou dizendo que é fácil, não, tá, Roberto? Mas ele vai facilitar para quem realmente teve aí no mercado experimentando de tudo um pouco, né? E vai ser um pouquinho mais difícil para quem vivenciou um caminho só, né? Então aí realmente vai ter um trabalho maior de preparação, de estudo de simulados, como o Ivo falou, para poder entender todo o contexto, né? Eu acho que muita gente ainda não abraçou o ágil como você abraçou com antecedência. Então, assim, essa corrida para o ágil de atualização, ela vai aumentar de uma forma absurda, né? E já é uma coisa boa, importante, né? Você já tem que estar colocando agilidade dentro do seu programa de desenvolvimento já há bastante tempo, mas muita gente não botou ainda. E aí, quando se trata de ter que fazer isso para certificar PMP, é um adicional... vai ser bem mais, vai exigir bem mais. É mais uma coisa, ainda mais que não tem uma referência como o PMBOK, onde você pode... Não. Então, aqueles cursinhos de preparatória PMP aqui, que é basicamente o PMBOK cuspido e vão sumir. Sim. Até sair o próximo PMBOK. Aí eles vão de novo pegar o PMBOK. Mas mesmo assim, aí é sentimento. Eu não estou envolvida no próximo PMBOK, tá? Aí é feeling. Mesmo o próximo PMBOK, ele vai estar mais aderente com a áudio, mas eu acho que o PMBOK não vai mais englobar tudo que a certificação
vai pedir. Eu acho que ele sempre vai ficar só um pedaço mesmo, tá? Até Como pela ACP mudança também, muito né? rápida do mercado. Acho que o modelo mudou mesmo. Até o ACP mesmo, você tem que buscar bibliografia fora, né? Então, assim, Exato. não tem um livro do PMI que o Agile Practice Guide não vai ser a base da certificação ágil, né? Não. Então, assim, eu acho que vai ser uma mudança. A minha preocupação, pessoalmente, e aí eu queria te perguntar, Carla, e o Ivo, de repente, está aí já para embarcar. Ivo, quando é que você vai... O teu voo já está saindo? Fala aí. Pode perguntar, Roberto. O teu voo está saindo que horas? Só para saber. Ele embarca daqui uns 15 minutos. É a hora que a gente vai acabar. Então, beleza. Então, aproveita e faz a pergunta primeiro para o Ivo aí, Roberto. Ivo, eu estava assim, a minha preocupação, e acho que a gente já discutiu isso em off algumas vezes, assim, nessa nova fase da prova, que é muito diferente, mas quem faz as questões são os voluntários não têm esse legado, tá? Assim, não são muitos que têm esse perfil da Carla e tal, assim, tem muitos voluntários fazendo questões pelo mundo inteiro, assim. Eu fico com medo, receio de realmente de que tipo de pergunta que vem aí que não está, né, tão aderente com o que as pessoas estão esperando. Ou seja, já existem perguntas hoje malucas, né? Isso já é fato da prova. Que pergunta é essa? De onde o cara tirou essa pergunta? Que ninguém sabe responder. Mas a tendência é, se você tem que preocupar com soft skills, misturar ágil, não sei o quê, vai ser mais difícil de fazer pergunta. Roberto, eu tenho essa mesma dúvida que você. Eu acredito que isso é uma preocupação que está muito forte no radar do PMI, até porque ele já demonstrou uma preocupação com o outro lado, né? O PMI tem aquele programa de REP, de credenciamento de provedores de treinamento, e eles mandaram uma mensagem na semana passada meio assustadora. Porque o que eles disseram? O PMI parece que vai simplesmente padronizar o material do preparatório. Uhum. Ao invés de cada um fazer o seu e tal, ele quer padronizar esse material. Provavelmente por conta exatamente dessa dificuldade que tem agora. Porque agora não é só o PMBOK, é um monte de coisa, né? Então, se eles querem fazer isso, isso vale um pouco também pelo lado de quem for fazer, com o guia, né? E com a prova, então acho que vale também para as questões, tá? O problema é que eu não vi ainda, mas também não vi porque eu também não procurei. Eu posso falar um pouquinho, não do conteúdo das questões. Só completando, Carlos, eu não vi ainda convocação para aqueles workshops de voluntários, para aqueles workshops de elaboração de questões. Já teve, Ivo, é isso que eu ia falar. Ele foi meio... Ele não foi tão aberto, não. Eles escolheram pessoas de mercado, eu participei, tá? Foi em Lisboa, em maio. Deste ano, já no novo formato, e eles trouxeram pessoas que não eram nem vinculadas ao PMI, mas que tinham ou práticas ágeis ou práticas híbridas. E foi mais ou menos... Eu sei que você não pode falar muito, mas talvez não tenham trazido gente até que nem seja PMP, mas que tem uma ampla experiência em Exatamente. O PMI, quando eu participei do comitê para ver o framework, eu estava brincando antes com o Roberto, eu fui a única pessoa escolhida na América Latina. Por um lado, eu fiquei feliz, nossa, né, que reconhecimento. Por outro lado, achei muito pouca representatividade, nossa, mas enfim. Mas ele mudou, tá, Ivo? Então, tanto desde quem reviu o framework até as pessoas que fizeram as questões, eles pegaram pessoas de mercado. Tinham pessoas que não sabiam nem o que era instituição PMI, mas que tinham a experiência que o PMI está querendo trazer. Tá? Então, foi uma mistura bem interessante, tá? Você tinha algumas pessoas PMP, você tinha algumas pessoas Agile Coach, você tinha Agile Coach, assim, de empresas como IBM, né? Agile Coach Global, enfim, etc. E colocaram grupos bem diversos, tanto para rever o framework, como para fazer as questões da prova, tá? Então, claro que sempre existe um risco, eu acho que, né, tem a preocupação, mas foi um trabalho bem diferente que o PMI fez, tá? Legal, isso me anima um pouco, né? Porque assim, se depender só do legado do PMPs atuais, não. Um gap muito grande. Eu digo tinham poucos até, tá? Eles pegaram, mas muito pouco. Eles pegaram pessoas mais híbridas e ágeis para rever as questões. Legal. Não necessariamente vinculadas ao PMI. Pessoas... Enfim, teve vários critérios, né? Alguns eles chamaram grandes players, como IBM, etc. Disseram, me indica alguém daí, da sua área, que tenha essa experiência para vir fazer esse trabalho voluntário com a gente. Teve pessoas que eles olharam o currículo no LinkedIn. Reza a lenda que me escolheram pelo currículo no LinkedIn. Fiquei muito feliz, mas nunca vou ficar sabendo. Porque eu não estou em nenhum grande player atualmente, né? Então, eles fizeram meio que um misto, entendeu?
para justamente tentar trazer a realidade do mercado. Vamos ver. Legal. A experiência de trabalhar nisso foi bem interessante. De repente, a gente vai estar vendo já essas questões aí naquelas 25 que não valem nada, né? Muito provavelmente. Aí também não tenho essa informação, mas muito provavelmente para já ir calibrando, né? Eu queria trazer um pouco das perguntas do pessoal, que a gente ficou tão envolvido aqui no nosso papo aqui, que a gente, eu respondi algumas aqui, quer dizer, eu coloquei algumas, mas tem algumas mais aqui que o número de profissionais PMPs no Brasil deve estar em 19 mil e pouquinho ainda, né? Não tem um número eu acho que sim. Eu estava até tentando ver com a Ellen aqui, mas ela também não tinha de bate-pronto a informação, mas é nessa faixa. Eu sempre achei interessante, assim, estranho até, não interessante, mas por que esse número não é amplamente divulgado? A gente tem que fazer cálculos, buscar em algum lugar. Devia estar, assim, né, sendo... Mas sabe que eu vou fazer a meia-culpa? Agora, como presidente do PMI, eu vou fazer a meia-culpa. A gente tem nos nossos relatórios de líderes, falta nós, enquanto capítulos, fazermos essa divulgação, tá? Sempre foi difícil saber quantos PMPs tem no Rio, tem em São Paulo, assim, Quebrado. Então, é falha nossa, tá? E aí eu faço a minha meia-culpa. A gente não tem de uma maneira fácil, mas eu tenho onde ir lá no site, pegar todos do Rio, ver Brasil, entendeu, Roberto? Hoje a gente já tem falta da gente divulgar mesmo, tá? Faz isso, por favor, porque sempre as pessoas querem saber e é interessante mesmo acompanhar, né, a evolução e tal, né? Então, assim, alguém quer fazer alguma pergunta que não foi respondida aqui? Alguém está dizendo aqui se a certificação continuará sendo uma referência para o mercado, correto? Correto, Márcia. Entendo que sim. Não só uma referência, como acho que retomar a sua época de ouro, né? Lógico que a competição hoje é maior, por causa do ágil. Tem muita certificação ágil que compete a atenção das pessoas que são profissionais e que são válidas também. Mas eu acho que vai reverter um pouco do quadro dos últimos anos, principalmente no Brasil, porque eu acho que assim, esses últimos 5 anos de crise, a Petrobras, por exemplo, teve a crise da Petrobras, que era a grande alavancadora no Rio de Janeiro aí da certificação PMP, muitas empresas saíram, né, e exigiam isso. Então, agora, voltando, melhorando a situação, vai voltar não só a certificação como está voltando aí, mas também com essa nova virada do PMI, o PMP vai valorizar novamente de uma maneira diferente de antes, né? Né, e passa a não ser só uma certificação de cascata, como era visto até há pouco tempo. Até agora, na verdade, né? Se você for aprovar agora, o foco é totalmente o preditivo, né? E será assim até junho, mas... Sim. Mas depois muda. E aí é que a gente vai realmente ver como é que vai ser essa prova aí. Vai ser bem interessante essa mudança e esse período de transição aí. Mas o profissional... Sabe que tem uma coisa interessante, Roberto, quando você fala assim, a prova sempre foi preditiva, concordo, não vou discordar. Mas uma coisa, aí vai muito da leitura do profissional, de novo, né? Uma coisa que eu sempre achei interessante, que como eu acabei, ao acaso, me envolvendo com ágil muito cedo também, né? Eu fiz minha certificação PMP em 2002 e fui apresentada ao ágil em 2003. Agora falo um pouquinho, eu profissional, Carla, eu nunca vi esse conflito, porque uma coisa que para mim eu gravei muito cedo do PMPOC, segunda edição, que foi a que eu estudei, que falava já na segunda edição, falava do iterativo incremental com planejamento em ondas. Ele nunca falou em time box fixo, mas ele nunca impediu que eu tivesse um time box fixo para fazer as minhas interações incrementais do produto. Então, assim, na verdade, eu acho que vai muito da sua leitura e de você aplicar as coisas em conjunto. E aí eu tenho uma experiência prática, tá? Não sei se tem tempo ainda, mas em 2013, esse projeto XP que eu fiz, ele estava sendo avaliado pelo CMM, era CMM na época, não tinha nem o I do Integration, era CMM, então eu tinha todos os requisitos CMM e a HP na época utilizava as áreas de conhecimento, que não eram 10, eram 9, né? Do PMBOK. E o meu projeto XP, controlado em planilha Excel, atendia as 9 áreas do CMM sem ter conflito. Então, eu acho que vai muito da leitura que você faz também, entendeu? Eu tinha lá requisito, eu tinha riscos, eu tinha, né, a questão de recursos, que eu tinha tudo isso, só que numa outra visão. Não, concordo. Assim, pessoal, duas coisas que eu queria falar. Tá. Nessa linha do que a Carla está dizendo.
Em 2004, eu estava incomodado com essa coisa, né? Essa dicotomia ágil e tradicional e tudo, porque a minha indústria de origem é software, né? E trabalhei durante muitos anos nessa área. E então o que eu fiz? Eu me juntei com uma colega minha e nós publicamos um artigo de umas 14, 15 páginas, exatamente fazendo uma comparação entre os dois e mostrando que não existia essa divergência. Exato! Na época, isso era muito frisado pelo pessoal ágil. Pra você ter uma ideia, o Ricardo Vargas, que é o maior expoente, ou foi durante muitos anos, acho que ainda é, né, de gerenciamento de projetos, entre aspas, tradicionais no Brasil, ele foi num evento uma vez, acho que foi em São Paulo, e o pessoal jogou tomate nele. Sabe? Ele foi extremamente utilizado. Não, esse cara não tem nada a ver, ele é tradicional, não sei o que, não sei o que. Isso, na verdade, não existe, não é verdade. Não existe. E na minha última passagem por uma empresa também na área de software, foi 2004, 2005, a gente já partiu para o CMMI, aí no caso já com o I, né? Na versão 3, mas uma coisa bem ágil, porque a gente tinha como os nossos clientes eram no mercado de fora, e a gente era muito pequeno, a gente ficava sempre procurando automação, ferramenta, sabe, as disciplinas. Então a gente trabalhava com muita coisa do ágil, tá? Até eu estava falando que, gente, na verdade a gente fazia híbrido naquela época, mas ninguém tinha pensado nesse nome. Exato! Né? Mas a gente era híbrido, que eu acho que é exatamente o grande tchan, é você conhecer um pouquinho de todas essas frentes e aí, na hora de aplicar na sua realidade ali, você pegar... Porque como é que é aquela história? Para quem tem um martelo, acha que só se você martelar é que o negócio vai resolver. Na verdade, não. Você tem uma caixa de ferramentas, né? E de acordo com a sua necessidade, você vai escolher a ferramenta ou a soma de ferramentas que você vai precisar para poder resolver aquela questão. Olha só, eu concordo que você tem o conceito, né? O conceito que pode ser diferenciado. Mas, assim, vocês dois vieram da área de TI, de software. Quem não veio, não tem essa visão. Tá? E se você for ver as questões da prova, é muito baseado nos processos de PMBOK, no planejamento preditivo, enfim. Sim. Se você não tem essa pegada do ágil. Não tem. Nas questões eu concordo plenamente, Roberto. Então, assim, você estava falando a base, né? O conceito, não estou discutindo isso. Assim, a certificação PMP hoje é preditiva. Sim. Se você olhar os processos do PMBOK, não dá para ser os dois. Ou é preditiva, ou é... Por isso você tem que avaliar se você vai fazer uma abordagem preditiva, ágil, híbrida, e onde aplicar cada coisa, mas, assim, cada coisa é uma coisa. Não dá para você misturar os dois, senão seria a mesma coisa. Né? Você tem realmente diferenças, e a prova hoje é praticamente preditiva. Né? Então, assim, agora vai ser diferente, agora vai ser metade cada um. Mas agora é 98% preditivo, aí tem umas coisinhas de ágil. Sim. É isso mesmo, Roberto. Então, por exemplo, quem não conhece o ágil deve fazer a prova antes de junho, porque senão ela vai ter que aprender alguma coisa que ela não está acostumada, vai ficar muito difícil para ela, né? E depois, PMP é PMP, como dizer, depois de julho todo mundo é igual, né? Então, só que vai ser mais difícil passar na prova para quem não tem o ágil, já não vem da TI, não vem do software. Sim. Roberto, sim. Posso fazer uma quase última contribuição? Sempre. Para quem está nos ouvindo... Até embarcar no avião, você pode falar o que você quiser. Para quem está nos ouvindo e não sabe absolutamente nada desse universo ágil, não tem nem ideia de onde começar, eu vou dar uma sugestão e a Carla e você dizem o que vocês acham. Existe um livro do Jeff Sutherland, que é o cara que é um dos pais do Scrum, né? O nome é super complicado, porque é a arte de fazer duas vezes mais rápido, como é que é? 2 vezes mais trabalho na metade do tempo, então multiplica por 4, né? Alguma coisa assim. Isso. E é um livro, e é legal porque ele é um livro que ele não fica muito no detalhe da ferramenta X, Y, Z. Ele apresenta os princípios, né? A filosofia do ágil. Então, é um livro que eu acho extremamente interessante, né? Tá lá na minha listinha, lá um dos meus sonhos de consumo, quando fazer a certificação de Scrum, se possível, nos Estados Unidos, tendo ele como instrutor. Isso é muito chique, né? Muito chique isso aí. Mas é isso mesmo. Eu tenho que fazer logo, porque ele está quase aposentando, porque ele já está com em torno de uns 70 e poucos anos. Mas o livro é realmente muito, muito, muito bom. Legal. Tá? Assina embaixo o livro. E tem mais, você pode ser ágil dentro do que é tradicional. A mentalidade, o mindset ágil deve existir mesmo para o profissional preditivo. Assim, isso não...
assim, o Lean também, isso aí tudo não é contagioso. Aí você começa a entrar os conceitos, que é o que eu comentei antes, você sai um pouquinho só do time de projeto, né? Você começa a ir nos conceitos de organização, né? Onde você aplica. Uma coisa muito interessante, Carla, assim, quando eu comecei a ver o ágil, eu falei, peraí, isso aí é onda sucessiva, né? Isso aí é... Só que é mais curto, é uma marolinha. Você tem um time box, você tem algumas cerimônias, você tem uma série de outras coisas, mas eu quero dizer que elas... você consegue trabalhar junto. Sim, né? Não são concorrentes do tipo, não, ou eu uso uma coisa, ou eu uso outra e não posso usar as práticas das duas. Você pode. Mas o conceito do rolling wave é justamente isso. Você não pode fazer tudo, prever tudo, então você vai até a próxima onda. Só que essa próxima onda normalmente era 6 meses, de repente, agora a próxima onda é 2 semanas, 1 mês, mas é o mesmo conceito. Por isso, exato, o conceito é o mesmo, mas o mundo só mudou, diminuiu o time box, né? De 6 meses. O mundo mudou. Exatamente. Né? Aqui, Pessoal, o livro agora é a minha última contribuição mesmo, porque eu vou entrar na fila, então eu não gosto de ficar falando na fila. Sabe aquelas pessoas que estão falando na fila para parecer que tá... Olha só, isso que vocês estão falando é muito interessante, e reparem algumas coisas, uma coisa que eu notei também, já tem uns 4 ou 5 anos, pelo menos aqui no Brasil, como que duas vertentes completamente diferentes estão achando pontos de contato, que é a questão do ágil com o Lean. O Lean, ele nasceu na manufatura, na indústria, não é? E aí, até por conta de um contato recente que eu tive com um cliente, ele está se usando muito o Lean para produto. E aí eu fui visitar lá o cliente e tudo. Aí eu via Kanban, gestão à vista, reunião em pé. Vem tudo de lá. Isso tudo é método ágil. Mas os caras não venciam, porque eles são da origem de indústria e desenvolvimento de produto. Então, o que mostra aquele negócio que eu falei, você não deve se prender a um nome, a uma coisa. Você tem que ter uma caixa de ferramentas e usar aquilo que for mais interessante para você. É um toolbox. Mas eu achei muito interessante isso. A turma do Lean já tem sua própria nomenclatura, algumas coisas têm nomes diferentes e tudo, mas muitas coisas é exatamente a mesma coisa. Inclusive o nome. Mas tudo veio antes do ágil de software. O ágil de software aproveitou porque eles estavam perdidos, né? Assim, eu vi isso, eu descobri isso. Na verdade, o Lean já existia e aí o pessoal do ágil se apropriou de coisas do Lean. Exatamente. E o Kanban já existia também antes, né? Tudo já existia. Também. E o perfil do líder, que é o Servant Leader, é de 69, né? Que é o líder facilitador também, quer dizer... Não, é lá de Jesus, pô. Isso aí já é... Antes ainda, no tempo de Jesus, mas o primeiro livro falando do líder servidor foi 69, né? Isso. Então, são práticas que, na verdade, se colocou em frameworks e cerimônias que fazem com que você siga ela, né? Você tem ali um framework para seguir, o que é muito bacana. Gente, estamos encerrando aqui, aproveitar que o Ivo está aqui conosco ainda, né? Porque se ele for embora, a gente vai ter que encerrar sem ele, então eu queria aproveitar que ele está ainda na fila. Não entra na fila não, Ivo, espera só mais um minutinho. E aí, agradecer muito aí o Ivo que está lá no aeroporto, né, assim, participando, a Carla que está aí conosco também, é um prazer muito grande falar com você, Carla, pela primeira vez que a gente interagiu assim, né? Sim. Sempre assisto você, às vezes você me assiste. Ou eu te assisto, exatamente. Mas assim, nós dois interagimos, eu gostei muito, espero repetir essa dose lá no Cubo Minds, mas a todos, quem quiser depois saber mais sobre elegibilidade, eu vi umas perguntas aí sobre isso. Nós vamos ter amanhã, né, com o Kaique aí, tudo que você tem que saber para fazer sua elegibilidade, que não é uma coisa trivial, para quem não está acostumado, está cheio de coisinhas chatas e tal. Então, ele vai fazer um workshop disso. Na quarta-feira, eu vou estar falando sobre os grandes obstáculos que podem atrapalhar a sua certificação. Nesses 16 anos que eu estou vendo aí, quase 3 mil pessoas certificando pela Project Lab, mais dos 20 mil que tem no Brasil, 19 mil. E na quinta-feira, com chave de ouro, a gente vai estar com a Sônia Almeli, que é a pessoa responsável lá pela RMC por todo o material de preparação de certificação da Rita Mulcahy, né, hoje em dia. Então, vai ser em inglês, eu vou estar traduzindo aqui simultaneamente, né, mas, e aí a gente encerra a nossa semana. Mas o foco aqui, gente, é que é importante a certificação PMP ainda, para o profissional de projeto. É uma coisa que começou assim nos anos, 50 anos atrás, a parte do PMI e tal, faz aniversário, inclusive, esse ano, mas que assim, essa iniciativa nasceu de uma forma e o mundo está se transformando e o PMI está acompanhando, né, para garantir o valor da certificação PMP. Então, quem estiver certificando, quem já é PMP, fica tranquilo que vai valer cada vez mais a sua certificação. Quem não é ainda,
aproveita, faz a prova antes de junho, porque depois vai mudar. E aí, realmente, vai ser uma novidade e vai ser legal também, mas assim, só que vai ser um pouco diferente do que a gente... Tudo que é desconhecido tem a sua fase de adaptação, a sua fase de desafio. Tá bom? Então, obrigado pela participação aí. E vai estar gravado isso e vocês vão poder assistir depois novamente. A referência para quem não pôde vir, mas se inscreveu. Então, a palavra de vocês vai além dessas pessoas que estiveram aqui hoje, certo? E como vocês podem ver, eu esperei até o último minuto, tá? Um abraço a todos, tá? E até a próxima e sucesso aí no projeto de vocês, que é um projeto pessoal aí de cada um que está pensando em fazer. Exato. Eu estarei com o Ivo de novo na outra semana, falando sobre liderança. E a Carla vai estar vai ser uma convidada nossa também na temporada de 2020, né, Ivo? A gente Isso aí. conversa. Falou. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada, então, e sucesso para todo mundo aí. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau.